Vamos lá, então, continuar, né, o estudo do nosso livro. Tem sido uma bênção, né? Já estamos no capítulo 29 e aos pouquinhos nós estamos descobrindo, né, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Na quarta-feira nós não conseguimos estar ao vivo, né, mas aí eu mandei o resumo lá no grupo, e só queria recapitular aqui rapidinho, né, que o que a lição disse, do dia 28, capítulo 28, cujo título é Isso Leva Tempo. Então, esse capítulo, ele falou sobre a questão do nosso crescimento espiritual, né, que ele tem uma jornada, né, um tempo, um processo de crescimento. Nós temos um processo para crescer espiritualmente, e não é uma coisa assim instantânea. Ele tem um processo lento e gradual, né? Ou seja, é aos poucos, são etapas, né? E Deus, ele está mais interessado em transformar o nosso caráter do que fazer mudanças que sejam rápidas, mas que sejam superficiais, né? Que vai ser só, vamos dizer assim, um fogo de palha. Deus tem interesse em mudar o nosso caráter verdadeiramente, né? E isso leva tempo, nós precisamos passar por etapas, né? Aprender lições, isso envolve também abandonar hábitos, né? Hábitos antigos, hábitos velhos que nós adquirimos ao longo da vida, comportamentos que não agradam a Deus, né? Aprender novos comportamentos. E também passar por dificuldades que ajudam a fortalecer a nossa fé. Então, foi sobre isso que falou o capítulo anterior, né? Sobre a questão desse processo contínuo. E Deus nos guia a ser pacientes, né? A esperar, a cumprir esse passo a passo, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. E hoje, no capítulo 29, né? Nós vamos conhecer o quarto propósito de uma vida com propósito. Lembrando que nós aprendemos, vamos recapitular também, que o primeiro propósito é a adoração, né? O primeiro propósito para a nossa vida é a adoração. Nós somos criados, planejados para agradar a Deus, né? Através de uma vida de adoração. E isso vai além de um ato religioso, além de um louvor, além de cantar um hino, né? A adoração, ela precisa ser um estilo de vida. Nós vimos que o segundo propósito é a questão da comunhão, de nós termos comunhão, né? Que nós fomos formados para fazer parte da família de Cristo, da família de Deus. O terceiro propósito é o discipulado. Nós fomos criados para se tornar semelhantes a Cristo. E agora, o quarto propósito é você foi moldado para servir a Deus. Então, esse propósito vai falar sobre a questão do ministério, de nós exercermos um ministério, né? De servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, ele começa esse capítulo, né, cujo título é Aceitando Sua Missão. Ele começa com um versículo. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Depois, outro versículo, eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João, capítulo 17, versículo 4. Aí o autor vai dizer assim, você foi posto na terra para fazer uma contribuição.
Você não foi criado apenas para consumir recursos, para comer, para respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que sua vida faça uma diferença. Né? Então, aqui nós vamos ver que nós não fomos criados apenas para extrair coisas, né? Apenas para comer, apenas para ocupar um espaço, sem ter uma utilidade, sem ter algo, um propósito, né? Então, Deus, ele nos criou com propósito de servi-lo também, né? Por isso que ele colocou em nós talentos, colocou em nós habilidades específicas, né? Para que nós podemos servi-lo através dessas habilidades, desses talentos que ele nos deu. Aí ele vai dizer aqui, ó, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, a salvação, ela essa parte aqui vai dizer que a salvação, ela não é apenas um passaporte para o céu, né? Ela é uma chamada para o serviço cristão. Como Deus nos deu talentos e habilidades, nós precisamos colocar em prática, né? Nós não fomos salvos apenas para ir para o céu. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós precisamos desempenhar um trabalho, glorificar a Deus através do nosso serviço, através das nossas obras, né? Essa é a essência da vida cristã, é servir, né? Deus nos criou para servir. E o versículo-chave aqui desse capítulo vai dizer assim, ó, a Bíblia diz, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, o nosso serviço a Deus, servir a Deus, é uma forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão por tudo que ele fez por nós, né, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça. Às vezes a gente se sente despreparado, se sente incapaz de servir a Deus, às vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer nada, ou até mesmo não para prestar atenção nisso, né, nos dons que a gente tem. Às vezes a gente olha para nós e não vemos características positivas, né, não sabemos quais são nossas habilidades, quais são os nossos talentos, né, nos sentimos incapazes de servir a Deus. Mas nós precisamos refletir sobre isso, né? No que você é boa? Qual que é o seu talento? O que você faz bem? Né? Umas, às vezes, faz bem, cozinham bem, outras têm mais habilidades em questões, serviços manuais, né? Outra gosta mais se sente feliz, se sente bem realizando uma limpeza, né? Outras gostam de estudar, de falar, são comunicativas. Então, nós precisamos saber identificar esses nossos pontos fortes para usar, né, isso para servir a Deus. Não só dentro da igreja, né, mas às vezes, como a gente aprendeu nos capítulos anteriores, né, às vezes servindo alguém, alguma pessoa necessitada, sabe, ajudando a quem precisa, usando esse talento para agradar a Deus. Deus vai dando um direcionamento, né, vai tocando no seu coração. E que a gente não possa subestimar, mesmo que seja uma coisa pequena, sabe, um serviço pequeno, cada gesto feito com amor, né, com coração, como nós já aprendemos, né, Deus, ele não olha como o homem olha, não olha para a aparência, mas ele olha para o nosso coração, para a intenção do nosso coração. Então, mesmo que for um ato pequeno, mas se você tiver a intenção de agradar a Deus, né, de ajudar, de servir, Deus está recebendo e haverá recompensa para o seu trabalho. E aí depois ele vai dizer, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz, foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Então, né, nós não fomos, como eu já falei, não fomos chamados apenas para ir para o céu, né, mas para servir
como falou aqui, né? Ele nos escolheu para o seu santo trabalho, né? Então, servir a Deus, nós temos que servir a Deus e ter isso como um privilégio, né? Como uma expressão de gratidão por tudo, pela salvação que Ele nos deu, né? Como uma forma de retribuir, e nada que nós fizermos será capaz de retribuir o que Deus fez por nós, né? O ato de entregar seu filho por amor, né? Seu filho, o único filho inocente, para morrer, em nosso lugar, para nos dar a salvação, né? Nos garantir um futuro de salvação. Aí nesse versículo também, nessa parte, eu achei interessante aqui que ele coloca na parte que fala do apóstolo João. O meu está na página 198. O apóstolo João ensinou que nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos, né? Ou seja, os nossos atos de amor às outras pessoas demonstram que nós somos verdadeiramente salvos, né? Então, quando uma pessoa é salva em Cristo, ela tem essa vontade de demonstrar amor pelo próximo. E aí ele colocou aqui, né? Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir, né? Então, assim, quem tem Jesus no coração, né? Quem verdadeiramente tem a Cristo habitando dentro de si, ele tem um desejo de servir, de demonstrar amor pelas pessoas, né? Então, se porventura você não tem esse sentimento, sabe? Nunca você pensa assim, como eu posso ajudar? Se você não sente amor pelas pessoas, né? Não olha somente para si, para seus problemas, para suas necessidades. Então, é preciso refletir, né? Será que realmente Cristo está na minha vida? Porque quando nós temos Cristo no coração, nós temos um coração com intenção, um coração inclinado a ajudar, um coração inclinado a se dedicar ao próximo, sabe? Um coração atento às necessidades, um coração amoroso, né? Então, que a gente possa não ficar tão centrado nos nossos problemas. Isso é um ato de egoísmo, né? Se preocupar apenas consigo. Eu sei que muitas vezes na correria do dia a dia, né? Tantos fatores hoje que nos deixam ansiosos, estressados, e às vezes é difícil você parar para pensar no outro, mas que a gente possa esquecer um pouco da gente, né? E olhar também ao redor e perceber que existem pessoas ao nosso redor que têm necessidades, que precisam de uma ajuda, de um auxílio, e que a gente pode ser aquela mão, a gente pode ser resposta da oração daquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa está orando por algo, e você pode ser a resposta dessa oração, né? De ajudar, de dar um conselho, de, não sei, ajudar de alguma forma, né? Então, que a gente possa pedir para que Deus nos dê um coração mais sensível e mais disposto a servir. Aí, outra parte que eu achei importante desse tópico você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça, né? Se fosse para nós estarmos aqui apenas para o alvo principal fosse aceitar a Jesus, né? Então, a gente já poderia ser salvo imediatamente. A partir do momento que a gente aceitou Jesus, que a gente acredita que ele é o Filho de Deus e que ele é nosso Salvador, pronto, a gente já podia ir direto para o céu. Mas não, né? Por que Deus nos deixa nesse mundo decadente, né? Nesse mundo que cada vez está piorando, que cada vez a gente vê mais coisas que nos chocam, né? Um mundo sem amor. Ele nos deixa aqui para cumprir os seus propósitos.
né? Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usar você para os seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo, né? Deus quer que você seja os olhos dele aqui no mundo para ajudar aquele observar quem será que precisa de ajuda, quem será que eu posso ajudar, para quem será que eu posso estender a mão, né? Deus quer que você seja a boca dele para falar a palavra dele, para evangelizar, para às vezes dar um conselho, para alertar aquele que se encontra perdido, né? Para ouvir, no ouvido, para ouvir, às vezes, o desabafo de alguém. Tem pessoas que às vezes só precisam de alguém que as ouça, né? Tem pessoas que precisam apenas, às vezes, de um abraço, sabe? De se sentir acolhida, de se sentir que tem alguém que se importa com elas. Então, que nós possamos ser mais sensíveis. Um outro tópico aqui, você é chamada para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo somente de missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral, que são essas pessoas, né, que experimentavam ser chamado por Deus. E aí ele vai falar isso, que não são só essas pessoas, não são só os pastores, freiras, padres, obreiros, missionários, que são chamados para servir a Deus. Não, somos todos nós, né? O que Jesus falou lá antes dele, depois que ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele nos deu uma ordem, né? Ele deixou ali, e se está registrado na Bíblia, porque era para chegar até nós, né? Está ali no imperativo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, todos nós somos, não está falando ali, pastores, missionários, padres, freiras, não, falou em um geral. Então, é um chamado, todos nós somos chamados, né, para fazer a vontade de Deus, para servi-lo, para proclamar o evangelho, seja por meio de palavra, de falar. Muitas vezes a gente não prega só falando, a gente prega com o nosso comportamento, com as nossas ações, servindo, né? Com as nossas atitudes. Esse também é um modo de servir, de pregar a palavra de Deus. Então, cada cristão ele tem um chamado específico, né? Para servir. O serviço não é apenas para pastores e líderes espirituais, mas é para todos os filhos de Deus. E, às vezes, como eu falei, né, o medo e a insegurança que a gente tem, né, o sentimento de incapacidade, nos impede de atender o chamado de Deus, né? Mas ele já nos capacitou, a gente tem que ter essa consciência, que ele já nos capacitou com dons e talentos únicos. E como nós aprendemos, né, cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Cada um de nós corresponde a uma parte do corpo, a um órgão, a uma parte, né? Aí aqui está falando, ó, o seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Se você não sabe o que você pode fazer, de que forma você pode ajudar, pergunte, né? Vai lá na sua igreja e pergunta, olha, eu quero ajudar de alguma forma, o que vocês estão precisando? Como eu posso servir aqui? Cada um, eu quero ser útil, né? Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. E aí, aqui, eu achei interessante também, ele colocou aqui, ó, o que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece, nós ficamos doentes, né? E aí, todo o corpo vai sofrer. Imagine se seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir a este corpo. Imagine seu fígado falasse, não, já estou cansado, não quero mais servir, não quero trabalhar, eu preciso de 1 ano de folga, só me alimentando. Eu tenho que pensar melhor em mim.
Desde que outra parte do corpo assuma a minha função, o que ia acontecer com o nosso corpo? O seu corpo iria morrer. E hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Ficam apenas assistindo, e aí o corpo sofre, né? Quantas pessoas são apenas espectadores, vão na igreja apenas para receber, né? Tá igual aqueles telefones que... Acho que é o telefone que corta, né? Acho que só recebe, não entrega nada, não faz nada, só fica ali recebendo. Então, que a gente possa refletir sobre isso também. Aí, um outro tópico aqui. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Então, a gente pode aprender com o próprio Jesus, né? Ele disse que ele não veio para ser servido. O Filho de Deus, imagine, se o Filho de Deus veio a este mundo para servir as pessoas, servir ao próximo, quem dirá nós, né? Então, assim, servir não é uma opção, é um mandamento de Deus, é algo que nós devemos fazer, né? Jesus deu o próprio exemplo, né? Nós vemos isso ali quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Aí teve um discípulo, né, que falou assim, que não queria que Jesus lavasse os pés dele, né? Não, Jesus, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés, não. E aí Jesus falou para ele assim, ó, se você não deixar, você não vai ter parte comigo, né? Eu preciso fazer isso. E aí ele vai falar, então me lava todo, lava o meu corpo todo, então, já que é assim, né? Então, assim, Jesus fez aquilo como um ato simbólico, né? Para nos deixar o exemplo de que se o próprio Filho de Deus serviu, né? Demonstrou aquele ato ali de serviço, de humildade, nós também precisamos demonstrar, né? Não ter o objetivo de promover o nosso nome, de se tornar famoso, conhecido, mas querer glorificar a Deus. E aí, nesse tópico também, o autor fala que seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente, né? Às vezes a gente tem esse sentimento, essa impressão de que sempre a gente precisa aprender mais, que nunca é suficiente aquilo que a gente sabe a respeito de Deus, que a gente precisa aprender mais, estudar mais, né? E aí ele fala que precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar, né? Então, assim, nunca, se a gente for parar, sempre vai ter algo para aprender, sempre vai ter algo para desenvolver. Então, assim, igual ele colocou a frase aqui, ó, impressão sem expressão causa depressão. Então, o estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. Então, não adianta ficar só estudando e não colocar em prática, né? Aí ele vai dar o exemplo aqui, ó. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. Lá em Israel, né? Tem o Mar da Galileia e ele é cheio de vida, né? Tem peixes, tem vida ali em abundância. E o Mar Morto é um mar que não tem nada, né? Que nada sobrevive ali. E aí ele vai dar esse exemplo, né? Que o Mar da Galileia, ele é vivo, ele tem vida, porque ele recebe água, mas ele também vai escoando a água. A água não fica ali parada, né? Ele recebe a água, mas a água também vai e escoa. Mas o Mar Morto nada vive, porque ao contrário do primeiro, né, do Mar da Galileia, não tem saída de água. Então, ou seja, a água fica ali, né, estagnada, e assim também somos nós. Se nós estamos recebendo, se nós estamos aprendendo, se vocês estão aqui aprendendo, vocês não podem ficar com isso só para vocês precisam falar, né,
proclamar, dividir com as pessoas aquilo que vocês estão aprendendo, não menospreze, né? Por menor que seja aquilo que você aprendeu, não deixe se levar, não acho que é pequeno, porque talvez isso é aquilo que uma pessoa está esperando ouvir, sabe? Às vezes uma palavra que você fale pode ser a resposta que aquela pessoa está esperando ouvir. Aí ele continua aqui. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põe em prática. Então, ou seja, a gente precisa pôr mais em prática, né? Porque a gente já sabe muita coisa, só que a gente não coloca em prática. O que eles precisam é experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Então, quando a gente serve, como se nós estivéssemos ali na academia, nós estamos exercitando os músculos, né? Os músculos espirituais. E aí, no próximo tópico, preparando-se para a eternidade, ele vai dizer aqui que o nosso serviço reflete o nosso caráter e está nos preparando para servir a Deus na eternidade. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui tem um impacto na eternidade, né? Cada atitude, por menor que ela seja, né? Se você faz realmente o seu melhor, se você faz para Deus, isso é um investimento que você está fazendo no reino eterno, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, que no fim da sua vida na Terra, você ficará perante a Deus, né? Todos nós teremos que prestar contas a Deus. E aí ele vai avaliar como você serviu aos outros com a sua vida. A Bíblia diz, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá, isso eu achei muito forte, algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir os outros. Então, imagina, chegar na hora de você prestar contas a Deus, de eu prestar contas a Deus, se Deus for comparar ali. Peraí, vamos ver, quanto tempo, vamos comparar, vamos colocar na balança aqui, quanto tempo você gastou energia, tempo gasto com você mesmo e com as pessoas, né, para servir as pessoas. Aí, nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias, né? Não vai adiantar as respostas. Ah, eu estava muito ocupado, não deu para me ajudar ninguém, porque eu estava muito ocupado, né? Tinha muitos afazeres, eu tinha meus objetivos, eu precisava trabalhar, né? Eu precisava investir na minha aposentadoria. E aí, a todas essas desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e ordenei você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Qual parte você não entendeu, né? Então, a partir de agora, nenhuma de nós aqui é inocente, né? Nenhuma de nós vai poder dizer, Senhor, eu não sabia, que nós já estamos aprendendo, né? Que nós precisamos servir, ajudar as pessoas. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos aos outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova, é que saberão realmente o que significa viver, né? Então, que nós possamos pensar nisso, se necessário, melhorar, né? Recalcular a rota. Só um minutinho. Lucas, tem... aí o próximo tópico é serviço e importância. Serviço e importância.
E aí ele vai falar aqui, né? Você dará a vida por algo? O que será? Por que será? Por uma carreira, por um esporte, um passatempo, por famas, por riqueza. Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. Então, o autor aqui, ele quer dizer que para Deus, né, na economia de Deus, ninguém é insignificante. Você não é insignificante. Eu não sou insignificante. Todos nós podemos fazer algo para Deus. Todos nós podemos servir de alguma forma. E todo serviço, ele tem o seu valor, né? A gente não pode ficar também se comparando com os outros, sabe? Achando que, de repente, o que eu sei fazer é menos do que o outro sabe fazer. Querendo, talvez, mas eu sou boa em cantar, né? Eu gosto de louvar. Mas eu queria tanto saber pregar, saber ser uma pregadora, né? A gente não pode se menosprezar, a gente tem que compreender que cada serviço, cada trabalho, cada forma de servir a Deus tem o seu próprio valor, e Deus se agrada, né? Se Deus colocou esse talento em você, é porque Ele quer te usar com Ele, né? E é dessa forma que você vai agradar a Ele. E o importante não é o tamanho do serviço, mas é a atitude com quem servimos, é o coração com que nós servimos. Aí, finalizando já, ele vai dizer que Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. E aí ele dá os exemplos aqui, né, de pessoas na Bíblia, porque às vezes a gente só encontra defeito na gente, né? A gente nunca se acha bom, a gente olha muito para as nossas limitações, mas aqui o autor vai mostrar, né, que se a gente olhar para a Bíblia, todas as pessoas ali também tinham suas limitações, né? Então ele coloca aqui, ó, Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma morte e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. E Timóteo era tímido. Então, assim, olha quantos desajustes, né? Todos eles eram imperfeitos, todos eles tinham limitações, né? Mas Deus usou a cada um deles a seu serviço. E também usará você, se você deixar de dar desculpas. Então, que a gente possa colocar isso em prática, né? Que nós estamos aprendendo aqui, ter a consciência de que Deus nos chamou para viver uma vida de serviço e de dedicação ao próximo, né? E que a gente possa abrir mão do egoísmo e permitir que Deus nos use para abençoar vidas, para impactar vidas, para transformar a realidade das pessoas. E aí aqui, pensando sobre o meu propósito, servir não é questão de opção. Um versículo para memorizar, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. E uma pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? E eu gostaria de finalizar, né,
essa noite com mais algumas perguntas, e que cada uma de vocês possa refletir, né? Como será que você tem usado seus dons para servir a Deus e as pessoas? Que você possa refletir, né? Reflita esse fim de semana, pense sobre isso. Como que você tem usado seus dons para servir a Deus e as pessoas? Você tem vivido o amor de Cristo através do serviço? E a última pergunta: o que você pode fazer nessa próxima semana? Já pensa nisso nesse final de semana. O que você vai poder fazer na próxima semana para ajudar uma pessoa que esteja ao seu redor? Então, que Deus possa nos ajudar, né? E nos fazer sempre lembrar que nós somos criadas para servir. E que o Espírito Santo de Deus nos capacite, né? Para realizar esse propósito com humildade e com alegria. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falei demais, já estou até com a garganta seca. Alguém quer acrescentar algo? Vocês estão aí ainda? Está todo mundo tão quietinho. Não estou vendo ninguém. Vamos aqui. Ah, então tá bom. Ai, meu Deus. Mas então, é bom.